Nessa noite o Senhor tem uma palavra direta aos nossos corações. Eu gostaria de dar um tema para essa mensagem, para essa reflexão da palavra de Deus nesta noite. O tema seria: qual é o seu legado ao seu filho? Qual é o seu legado ao seu filho? Preste bem atenção. Quero meditar com você sobre a palavra do Senhor e falar sobre aquilo que é muito importante para o homem, para uma mulher de Deus, que é o que ele vai deixar para as próximas gerações, o que ele vai deixar para o seu filho. Nós vivemos em tempos em que tudo o que nós queremos é para nós mesmos. Nós vivemos em tempos em que tudo o que nós pensamos é para aquilo que nós vamos desfrutar nesse tempo, nesse momento. E isso tem tirado da igreja, de uma forma geral, tem tirado das famílias a possibilidade de perpetuar aquilo que é a vontade do Senhor. Imagine hoje, depois que a juventude cresce, depois que as pessoas se tornam mais independentes, elas não querem mais saber da família, não querem mais saber dos parentes, dos pais, não querem mais saber da igreja. E tudo o que se tem hoje como bênção de Deus, tanto na igreja, está se deteriorando. E é por isso que Deus nos traz essa pequena reflexão nesta noite acerca do legado. Qual é o legado que você está deixando para os seus filhos, para a sua família, para os seus irmãos na igreja? Essa reflexão é muito interessante porque vemos que muitas famílias elas se desfazem, elas simplesmente desaparecem com o tempo. Quando os filhos crescem, as famílias elas desaparecem. Na igreja, quando nós percebemos quando pastores eles trazem para si toda a responsabilidade, trazem para si também todo o controle de uma determinada igreja. Quando esses pastores, esses líderes faltam, a igreja acaba, a congregação termina e as coisas não ficam sendo perpetuadas. Isso é muito interessante nesse tempo em que nós vivemos, que é um tempo muito sui generis, um tempo onde as pessoas estão focadas em si mesmo, nós fazemos esta reflexão. Eu quero fazer a leitura dessa palavra que está no livro de 1 Crônicas, no capítulo 17. Livro de 1 Crônicas, capítulo 17. Nós meditarmos um pouco nessa passagem acerca do que o Senhor quer falar para nós. Preste atenção no que diz a passagem. 1 Crônicas, capítulo 17. Sucedeu que, habitando Davi em sua própria casa, disse ao profeta Natã: Eis que moro em uma casa de servos, mas a arca da aliança do Senhor se acha numa tenda. Então Natã disse a Davi: Faze tudo quanto está no teu coração, porque Deus é contigo. Porém, naquela mesma noite veio a palavra do Senhor a Natã, dizendo: Vai e dize a meu servo Davi: Assim diz o Senhor: Tu não edificarás casa para minha habitação. Até aqui. Muito interessante essa palavra, essa passagem que nos fala do desejo de um homem em edificar a casa do Senhor e não mais ver a arca do Senhor, a arca da aliança, num lugar que para ele era inferior à sua própria casa. Davi desejou construir esta casa para o Senhor ao ver a arca da aliança de Deus dentro de uma tenda. E do seu palácio ele olhava e via a arca do Senhor num lugar que para ele deveria ser mais nobre do que a sua própria casa. E Davi então desejou construir aquele templo, um lugar para a habitação da arca do Senhor. E Davi chamou então o profeta Natã, e ao chamar o profeta Natã, ele expôs para Natã o desejo do seu coração. E Natã imediatamente disse: Faze conforme está no teu coração, porque Deus é contigo. E naquele momento o profeta falou, obviamente, olhando para o coração de Davi e vendo que Davi tinha um sentimento bom, um sentimento nobre com relação à arca do Senhor, às coisas do Senhor. E então Davi, para Natã, aguardou a resposta do profeta. Deus visitou o profeta naquele mesmo dia de noite
e disse para Natã: Natã, não é assim que eu quero, não é dessa forma. Você está equivocado. Davi não vai edificar para mim uma casa. Diz para o meu servo Davi que ele não vai edificar uma casa. E falou outras coisas para Natã, e Natã voltou e falou para Davi: Davi, o Senhor falou que não é você que vai edificar uma casa. Quem vai edificar a casa que está no seu coração, que é desejo seu, é o seu filho. E Davi então olhou para Natã e com um olhar, com certeza um olhar sublime, mas um olhar bem espantado, se calou. E foi, diz a palavra de Deus, procurar ao Senhor no templo. Procurou o Senhor no templo e conversou com o Senhor e externou o que estava no seu coração. E disse: Senhor, que maravilha tu lembrares da minha casa e quereres que a minha casa seja perpétua, que o meu reinado seja perpétuo e que seja o meu filho que vai edificar casa para ti. E é justamente aqui, nesse momento, que acontece algo muito interessante com aquilo que nós entendemos como legado, com aquilo que nós entendemos que é algo que nós precisamos deixar para quem nós amamos, para uma próxima geração. Perceba bem o que Davi falou para o Senhor. Ele disse: Senhor, que bom que tu lembrastes da minha casa, e ela será perpétua, e a minha descendência vai construir o templo. Davi não se chateou, Davi não ficou aborrecido, não ficou triste, Davi não ficou decepcionado com aquilo, pelo contrário, ele viu na palavra do Senhor, naquele momento, uma confirmação da honra que a sua casa estava tendo. E o fato do Senhor ter falado que o seu filho iria construir este templo, iria edificar este templo, deixou Davi sobremodo alegre. Mas como normalmente alguém pode ficar alegre se o desejo do seu coração não foi aceito naquele momento por Deus? Se aquilo que ele tanto desejava, que era construir a casa para o Senhor, o templo para o Senhor, não foi permitido que ele fizesse. Mas quando ele ouviu do Senhor que era o seu filho, a sua descendência, que iria construir o templo, então ele se alegrou. Se alegrou tanto, e diz a palavra de Deus que ele arrumou um lugar, ele determinou um lugar exato e disse: é aqui neste lugar que a arca será colocada, e é aqui neste lugar que será edificado o templo para a arca do Senhor. Também Davi tratou de preparar tudo para que o seu filho pudesse então construir aquilo que era o sonho dele construir. Perceba, ele preparou tudo para que o seu filho pudesse construir algo que era sonho dele construir. Sabe, amados, quando nós falamos sobre legado, sobre aquilo que nós vamos deixar para uma próxima geração, nós precisamos entender algo. Primeira coisa que nós precisamos entender é que para que nós possamos deixar um legado para uma próxima geração, nós precisamos ter desprendimento. Desprendimento daquilo que é desejo nosso. Precisamos ter esse desprendimento ao ponto de dizer: eu abro mão de ser aquele que vai usufruir disto. Para construir algo, para poder então preparar algo, para que outra pessoa possa usufruir daquilo que está no meu coração, ser para mim. Você entende? Eu não consigo, e você não conseguirá jamais deixar algo para a sua casa, para os seus filhos, se o desejo seu de usufruir daquilo for tão grande ao ponto de não se negar, de não negar a sua vontade. O pressuposto de um legado, ele é a renúncia, ele é a negação. Eu preciso renunciar de algo para mim, para poder então deixar um legado para outro. Eu preciso preparar o caminho, preparar as bases para que outro venha construir e usufruir daquilo que era vontade minha. A grande pergunta e a grande questão é: o que eu e o que você estamos fazendo para que as pessoas que vêm depois de nós, para que os nossos filhos, para que os nossos netos possam usufruir do legado que nós deixamos?
Perceba, quando eu falei sobre este legado, eu trouxe a história de Davi e a construção do templo para a habitação da Arca de Deus. Justamente porque, quando eu falo de legado agora, eu quero falar da igreja do Senhor. Qual é a igreja que você está construindo para o seu filho? Qual é a igreja que você está contribuindo para que exista, para que o seu filho possa ter a presença de Deus? Sabe, queridos, muitos de nós não têm se preocupado com aquilo que os nossos filhos vão ter daqui a alguns anos. Muitos cristãos hoje não se preocupam com a igreja onde eles estão ali louvando e adorando, e aonde seus filhos e a sua família irá adorar, irá louvar, irá buscar a presença de Deus daqui a alguns anos. Será que realmente você está preocupado em deixar um legado para o seu filho? Um legado aonde ele vá lá buscar também a presença de Deus, receber uma palavra, ter um ambiente onde ele possa realmente dizer: isso aqui meu pai construiu para a glória de Deus. O que você está fazendo para contribuir para que a construção de um templo de adoração seja verdadeiramente aprazível para a sua família, para o seu filho? Espere aí. Talvez você esteja investindo o seu tempo em coisas para você. Talvez você esteja investindo o seu tempo em coisas materiais. Talvez numa profissão, talvez num trabalho, talvez para construir uma casa, quem sabe patrimônios. Mas eu estou falando de coisas eternas, de coisas espirituais, coisas que não são passageiras, coisas que a ferrugem ela não consome. O que você está fazendo para que o seu filho possa usufruir da eternidade? Qual o legado que você está deixando? Sabe, esses dias eles são dias terríveis. Nós estamos sendo convidados a entrar numa individualidade muito grande. Nós estamos sendo convidados a perder a noção do todo, a perder a noção de comunidade, de família que se ama. Nós estamos convidados a perder essa noção de que é na igreja, onde juntos buscamos a presença de Deus e adoramos a Ele, e ouvimos e somos alimentados pela sua palavra. É neste lugar, a igreja, que nós temos verdadeiramente representado aquilo que Cristo quis que nós tivéssemos como sendo o seu próprio corpo, a igreja. A igreja hoje representa aquilo pelo qual Cristo morreu na cruz do Calvário. Mas o mundo quer tirar esta noção de você. E muitos de nós já perdeu a noção de que a igreja ela é um local de adoração que ele agrada o coração de Deus. Muitos daqueles que foram edificados na palavra dentro da igreja, muitos daqueles que sentiram a presença de Deus dentro da igreja, daqueles que foram cheios do Espírito Santo dentro da igreja e na igreja receberam curas, Deus falou fortemente com essas pessoas. Muitos destes hoje negam essa igreja e ainda que usufruíram das bênçãos de Deus dentro da igreja, hoje já não se importam mais com a igreja, como se fosse uma coisa totalmente efêmera, passageira, algo que saiu do seu tempo. Muitos cristãos hoje estão perdendo a noção, estão perdendo a direção daquilo que é a palavra de Deus. O Senhor edificou uma igreja, e uma igreja é corpo. Corpo são membros juntos num só propósito. Não é separado. Hoje o grande legado que nós podemos deixar para os nossos filhos é uma igreja sadia, fruto de uma família sadia. Quando nós não nos importamos com a igreja do Senhor, não nos importamos com aquilo que os nossos filhos vão ter numa próxima geração. Não vamos nos preocupar com aquilo que os nossos netos terão numa próxima oportunidade, se o Senhor não voltar. Eu lhe pergunto, qual é a igreja que você está deixando para a sua família? Qual é a igreja que os seus filhos, os seus netos, aqueles que você ama, vai ter daqui a alguns anos? Uma igreja
que não tem nenhuma estrutura para que ele sinta prazer de vir? Uma igreja que não está moderna ao ponto de estar aí nas mídias sociais com você? Uma igreja que não tem condições de poder abarcar uma grande quantidade de pessoas porque não tem uma câmera de filmagem ou um som que dê para fazer uma live? É essa igreja que você vai deixar para os seus filhos? Uma igreja que, apesar de ser simples e poderosa, poderia ser mais aprazível e mais confortável? Davi disse: olha, eu tenho a minha casa muito boa. Eu tenho a minha casa com tudo o que eu preciso, com toda a regalia, com todo o conforto, mas o meu Deus está morando numa tenda. Davi sabia exatamente que se ele tinha algo bom dentro da casa dele, foi porque Deus lhe deu e agora ele precisava retribuir isso a Deus e trazer o seu esforço para que a casa do Senhor fosse uma casa digna do Senhor. Há pessoas que dizem assim: o nosso Deus, ele é simples, ele vê o coração. Eu concordo. Deus é simples e Deus vê o coração. E é justamente porque Deus vê o coração que Deus sonda a nossa avareza em querer coisas para nós do bom e do melhor e não se preocupar com aquilo que é próprio de Deus. Nossos filhos daqui a alguns anos chegarão na igreja e encontrarão uma igreja ultrapassada no tempo, naquilo que concerne realmente a efetividade de uma igreja que é próspera. Encontrarão uma igreja com certeza com o Espírito Santo, com certeza com a presença de Deus, mas certamente terão suas casas bem mais acolhedoras do que a casa do Senhor. Se muitas pessoas não gostam de vir na igreja, porque não encontram na igreja condições para estarem à vontade, como um banheiro digno, como poltronas dignas, como um som de qualidade, além da palavra e do poder de Deus, é porque muitas vezes eu me preocupo com a minha casa e esqueço da casa de Deus. Eu me preocupo com aquilo que os meus filhos vão herdar a nível material, que é perene, que passa, e não me preocupo com aquilo que é eterno. Quando o cristão se preocupa em deixar para seus filhos, deixar para a sua família um legado, então ele está dizendo: eu quero que o meu filho sinta prazer, eu quero que a minha família sinta prazer em entrar na casa do Senhor. Eu lembro muitas vezes quando entramos na casa de pessoas que são mais abastadas, têm um pouco mais de recursos, e admiramos quadros na paredes, admiramos um belo sofá, um bom tapete, admiramos os lustres e admiramos puxa vida, que pessoa zelosa, que pessoa que realmente cuida da sua família. E quando ela prepara a mesa, nós vemos que na mesa existem ali aqueles utensílios novos, coisas bonitas, uma toalha bonita e alimentos saudáveis. E nós falamos assim: essa pessoa ela realmente se preocupa com a sua família, trazendo do bom e do melhor para a sua família. O trabalho que ela faz, o que ela ganha, ela investe na sua família. E nós gostamos de fazer isso, e gostamos de ver isso. Agora, quando nós olhamos para a casa do Senhor, quando nós olhamos para a igreja do Senhor, eu falo a igreja física, a igreja viva também, nós olhamos e percebemos que a grande maioria dos crentes que se dizem crentes não tem o prazer de chegar na casa de Deus e ver uma boa pintura, e ouvir um bom som, e sentar numa cadeira boa, e ter uma boa iluminação e assim por diante. Por que então nós gostamos de ter isso e ver isso e deixar isso para os nossos filhos em nossos lares e não nos preocupamos com a casa do Senhor? Qual é o legado que você vai deixar para os seus filhos? Conheço muitas pessoas que dizem assim: eu faço parte dessa igreja, essa é a minha igreja, esse é o meu pastor, eu estou aqui há tanto tempo, eu amo esta igreja. Mas sequer frequentam a igreja de forma mais corrida, sequer contribuem financeiramente para a igreja, sequer se preocupam em vir ajudar a arrumar, a lavar, a cuidar, a limpar, enfim, pessoas que gostam de dizer que estão ali, mas
não estão ali. Que legado é esse? Que tipo de legado é esse? É um legado que está só aqui no coração, só na mente, é só vontade, mas a ação não existe. A primeira coisa que precisamos entender é a negação. Precisamos negar muitas vezes aquilo que é bom para nós, para fazer o que é melhor para Deus. Precisamos ter desprendimento daquilo que é nosso para poder deixar algo para alguém, para os nossos filhos. E sim, isso é uma verdade nesse tempo que se chama hoje, mais ainda, quando o mundo está querendo tirar de nós crentes a noção, tirar de nós crentes a certeza de que é na igreja do Senhor que nós somos edificados pelo Senhor. É muitas vezes aqui neste lugar simples que as pessoas vêm atrás de cura, atrás de resposta. Suas vidas são transformadas, elas recebem renovo para continuar na caminhada e ainda assim, há muitos crentes que ainda que se dizem crentes e pertencentes a determinada igreja, não procuram realmente fazer com que essa igreja ela seja um legado para uma próxima geração. Ela seja um legado para os seus filhos, para a sua família. Que legado você está deixando para os seus filhos? Eu sei que você trabalha duro, muitas vezes, para ter o pão de cada dia, para comprar seus patrimônios. Eu sei que você tem educado a sua família, tem educado os seus filhos, se preocupado com a moral de seus filhos, com o estudo dos seus filhos, com o futuro dos seus filhos, mas e a eternidade dos seus filhos? E a referência de seus filhos à submissão, à hierarquia? Aqueles que têm liderança espiritual? Aonde se encaixa a igreja nos legados que você tenta deixar para os seus filhos? Lembre-se disso. O Senhor está trazendo essa palavra para você, meu irmão, porque a igreja do Senhor, ela não depende de mim e ela não depende de você, ela é do Senhor, o dono da prata e do ouro, ela é do Senhor, aquele que criou céus e terra. Ele sempre honrará a sua igreja, mas qual é a sua responsabilidade nisso? O Senhor criou todas as coisas, criou as árvores, as ervas, os animais, criou toda a terra e colocou o homem. Foi o Senhor que criou, mas ele disse para o homem: cuida, porque eu estou colocando na sua mão, cuida. Porque depois de você virão outras pessoas, a sua geração estará aqui, cuida. E é exatamente isso que o Senhor tem feito comigo e contigo. Colocado em nossas mãos uma igreja, nos dando em nossas mãos uma igreja poderosa, com poder, com autoridade na palavra, com o poder do Espírito Santo, transformando vidas, e está dizendo: olha, eu estou colocando na sua mão. Seus filhos precisarão de uma igreja sadia para poder frequentar, para poder entender a minha palavra e buscar a minha presença. Seus filhos precisarão de uma igreja que eles tenham prazer em levar seus amigos, levar sua própria família. Seu filho vai precisar dessa igreja. E o que você está fazendo? Davi tinha uma gratidão por Deus. E a gratidão que Davi tinha por Deus fez com que ele buscasse a presença do Senhor e dissesse: Senhor, quem sou eu? Para que não somente tu me abençoes financeiramente, não somente tu me abençoes lutando contra os meus inimigos, mas também tu te lembres, Senhor, de perpetuar a minha semente e de permitir que o meu filho construa e usufrua de um templo na tua presença. A alegria de Davi, a gratidão de Davi, fez com que ele arrumasse tudo, do bom e do melhor, para que o seu filho construísse o templo. E um pouco antes da sua partida deste tabernáculo, um pouco antes de morrer, Davi chamou Salomão e disse: Salomão, eu recebi uma palavra de Deus. E Deus falou que a minha descendência, Deus falou que você, ele citou o seu nome, ele disse: aquele menino será chamado Salomão, você vai colocar o nome dele de Salomão. Vem cá, Salomão, eu estou dizendo para você que é para você construir este templo, porque o Senhor me fez trabalhar arduamente para que você tivesse este legado. O que você está fazendo para que seus filhos, para que a sua família
tenha esse legado da presença de Deus. O que você está fazendo? Como você está demonstrando o seu amor, a sua gratidão por Deus na sua igreja? Tem se negado? Tem se desprendido de algumas coisas para poder investir na obra do Senhor? O maior legado que você pode deixar para seu filho, para sua família, é uma igreja sadia. Então lembre disso. Saia do seu comodismo, estimule, participe, contribua, ajude para que a sua igreja seja forte. E esse será o maior legado que você pode deixar para o seu filho. Um lugar de referência, aonde ele pode buscar a presença de Deus e correr e recorrer no momento que ele precisar de algum apoio. Que Deus abençoe você, que você fique com essa palavra direta ao nosso coração, porque é o momento de nós nos preocuparmos em deixar uma igreja sadia para os nossos filhos. Então venha, comece agora, comece imediatamente a contribuir com aquilo que vai ser para a próxima geração um legado da presença de Deus. Deus abençoe você, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, em nome de Jesus. Deus abençoe. Até mais. Que o Senhor te acompanhe.